Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedras se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos naquela manhã e seguimos perdidos no tempo esse outro labirinto. O vídeo de hoje é sobre o conto A Casa de Asterion. Eu comecei o vídeo lendo um dos textos desse livro aqui, o Atlas, do Borges, que é um livro onde o Borges fala de lugares e, de uma certa forma, lugares onde ele esteve. E é um livro que, além desses textos falando desses lugares, alguns textos que se parecem crônicas, ele também tem fotografias, né, das viagens dele. Por que eu li esse texto falando de Minotauro e de labirinto? Porque é o tema do conto A Casa de Asterion. A Casa de Asterion é um conto bem curtinho e ele é narrado em primeira pessoa por alguém que não é Borges, por alguém que não é um suposto escritor. Ele é narrado em primeira pessoa pelo Minotauro, o Minotauro do mito grego. Só que, a princípio, a gente não tem essa certeza, porque ele vai narrando, ele vai falando em primeira pessoa e ele não diz, eu sou o Minotauro. E também porque o conto tem esse nome, Casa de Asterion. Asterion é um dos nomes do Minotauro, mas é um nome que é muito pouco usado. O Minotauro ficou bem conhecido como Minotauro. E a gente percebe então que o Borges está querendo dar uma humanizada nesse Minotauro. Ele poderia ter chamado o conto de O Labirinto do Minotauro, e na verdade ele chama de Casa de Asterion. Então esse é um conto onde o Borges reconta e ressignifica o mito do Minotauro. Vamos dar uma lembrada rápida no mito do Minotauro. Um homem chamado Minos de Creta pede ao rei Poseidon que o ajude a se tornar o rei de Creta, da ilha de Creta. Poseidon topa e diz para ele que vai mandar para ele um touro branco, um touro do mar, branco, mágico, e que ele vai ter que sacrificar esse touro e ele vai ser o rei de Creta. Minos acaba se tornando o rei de Creta, mas quando ele vê aquele touro branco maravilhoso, ele fica com muita pena de destruir aquela criatura, fica maravilhado e decide matar um dos seus touros, achando que Poseidon não vai perceber, mas Poseidon percebe. Então o que o Poseidon faz? Com muita raiva. Ele não tira o reinado de Minos, mas ele faz com que a esposa de Minos, Persífae, se apaixone pelo touro. Persífae pede a Dédalus que construa uma vaca de madeira, ela entra dentro da vaca, se disfarça de vaca e se une a esse touro. E dessa união nasce o Minotauro, também chamado Asterion. O rei Minos fica bem assustado com aquela criatura, decide criar um palácio-prisão para esse Minotauro, para essa criatura, e ele então manda o próprio Dédalus, que fez a vaca de madeira, fazer esse labirinto que fica no subsolo do seu castelo. Então o Minotauro é preso lá. Tem uma guerra de Creta com Atenas. Creta ganha, domina Atenas, só que o rei Minos acaba perdendo um dos seus filhos, o Androceu. E aí ele decide que, em pagamento por essa morte do seu filho, Atenas vai ter que ficar mandando sempre umas pessoas, se eu não me engano, 7 homens e 7 mulheres, para Creta, e essas pessoas vão ser jogadas no labirinto para alimentar o Minotauro. O príncipe Teseu, filho do rei de Atenas, decide que ele vai abraçar essa causa, né, para que os atenienses parem de morrer no labirinto do Minotauro. Então ele vai lá para o labirinto com a missão de matar o Minotauro. Quando ele chega em Creta, ele se apaixona pela filha do rei, pela Ariadne. A Ariadne também se apaixona por ele e ajuda ele, então ela dá para ele uma espada mágica e o famoso fio de Ariadne, que Teseu vai usar para não se perder dentro do labirinto. Então Teseu entra no labirinto, não se perde porque marca o caminho com esse fio. Ele, muito cauteloso, consegue chegar até o Minotauro. Quando o Minotauro está matando um dos atenienses, ele ataca o Minotauro pelas costas. E esse mito grego, então, serve para mostrar o que acontece quando você desobedece às ordens divinas. Mas Borges vai dar uma ressignificada muito interessante no mito. O conto A Casa de Asterion, então, como eu falei, ele é narrado pelo próprio Asterion e ele tem uma gracinha borgiana bem no início, porque Borges bota aqui uma epígrafe que é: e a rainha deu à luz um filho que se chamou Asterion. Apolodoro, biblioteca,
livro 3, volume 1, alguma coisa assim. Só que o que acontece? Apolodoro foi uma pessoa que existiu, mas essa citação aqui não, isso é um mito, né? Então Borges, ele dá verdade, ele dá caráter de verdade para essa história mitológica. E aí o conto então tem o Minotauro narrando a sua vida, ele não diz de início que ele é um Minotauro, ele não diz nem o nome dele, mas ele vai dizendo que dizem que ele é prisioneiro, mas ele não é, porque a casa dele não tem portas, não tem janelas, qualquer um pode entrar. Ele diz que ele já saiu da sua casa, né, que é o labirinto, mas que ele não costuma sair mais ou sair de dia, porque as pessoas se assustam e correm e fogem apavoradas com ele. Então o conto vai nos dando dicas muito sutis em primeiro momento de que se trata do Minotauro. A gente não descobre logo de cara. A menos que você conheça muito bem o mito e saiba que Asterion é um dos nomes do Minotauro, a gente só vai descobrindo isso mais para o meio do conto em diante. E é um conto de 4 páginas, é bem curtinho. Mas aí o Minotauro vai dizendo umas coisas interessantes. Ele vai dizer que ele é único. Ele vai dizer que ele não sabe se foi ele que construiu aquele labirinto, que ele não se lembra. Ele vai dizendo que as pessoas que entram esporadicamente no labirinto, elas entram para ser salvas do seu mal, que a morte delas é uma libertação do mal. E ele vai falando sobre a sua rotina, ele vai dizendo como ele se diverte, como ele brinca, e são umas brincadeiras meio brutas, né? Ele brinca de correr, de se jogar de terraços. Ele fala sobre como ele fica devaneando, sobre como ele fica sonhando, de como ele é sozinho, de como ele é solitário. E num determinado ponto ele diz que uma dessas pessoas que entra lá na casa dele profetizou que há um redentor para esse Minotauro, que vai vir uma pessoa e que essa pessoa vai redimir o Minotauro. E ele se enche de esperança com a chegada dessa pessoa que vai acabar com a sua vida solitária naquelas galerias que se repetem, né? Porque o Minotauro descreve o lugar onde ele vive como um lugar repleto de galerias que se repetem e que cada lugar é outro lugar. E que são lugares infinitos, são galerias infinitas, mas aí aparece um editor do texto aqui, que a gente não sabe quem é, que põe uma nota de rodapé dizendo que no original, como se isso fosse um texto do Minotauro, sendo que o próprio Minotauro diz aqui que ele não sabe ler, então como é que tem um original dele, enfim, mistérios. Que no original ele teria dito 14, mas que tendo dito 14, ele provavelmente queria ter dito infinitos. E isso é uma coisa interessante se a gente pensar que o Borges é leitor da Cabala, porque 14 na Cabala significa fusão, associação, unidade universal. E o Borges está tratando exatamente dessa criatura que tem um quê de fusão, de associação, de homem com besta. E sendo na obra do Borges o labirinto um símbolo de conhecimento, né? A gente pode pensar no Minotauro nesse conto como um duplo do próprio homem, uma outra face do homem, a sua face mais bestial, a sua face mais primitiva. Especialmente porque no mito original, Teseu vai atrás desse Minotauro, destruí-lo. Bom, o que acontece no conto? O conto é todo narrado pelo Minotauro até o último parágrafo. No último parágrafo, muda o foco narrativo. Na verdade, o Minotauro já contou pra gente que ele tá à espera desse redentor que vai livrá-lo, né? Que vai livrá-lo do mal, da solidão. E aí entra uma fala do Teseu. E o finzinho do conto é o seguinte: o sol da manhã reverberou na espada de bronze. Já não restava um só vestígio de sangue. Fala do Teseu. Será que acreditas, Ariadne? Disse Teseu. O Minotauro mal chegou a se defender. E claro, por que o Minotauro mal chegou a se defender? Porque ele estava esperando esse redentor, né? Ele não atacou a pessoa que ele achou que ia salvá-lo. Eu acho que isso tem significações muito interessantes, porque na tradição judaico-cristã, o homem é aquele que vai ser salvo e redimido por essa criatura que associa Deus e homem, que é Jesus, né? Então esse é quem salva os homens, na tradição cristã principalmente. E no mito que o Borges reconta, você tem essa criatura mágica que ela é oriunda, né, da união de um ser mágico, criatura criado por Deus, e de uma rainha, mas de uma rainha humana.
E é essa criatura mágica que ela vai ser salva e redimida por um homem comum. Então Borges, de uma certa forma, inverte as coisas. E num determinado momento do conto, o Minotauro diz que uma das brincadeiras favoritas dele é pensar que o outro Asterion vai chegar. E que quando o outro Asterion chega, ele fica mostrando as galerias para ele, explicando os lugares, as cisternas, as esquinas, enfim. E é muito interessante essa ideia de duplo, né? Porque a gente pode ler o conto por essa chave do Minotauro como o duplo do homem, né? Como a face mais monstruosa, bestial, descontrolada, primitiva do homem, que o homem civilizado sempre quer destruir. E nesse sentido, então, o Teseu entra nesse labirinto, nesse símbolo que não deixa de ser um símbolo de autoconhecimento, e na obra do Borges o labirinto é sempre um símbolo de conhecimento, para ficar de cara com esse outro eu, então esse momento de autoconhecimento, e para destruir então essa sua face mais descontrolada. Nesse sentido, o labirinto também pode ser lido como as nossas construções culturais, já que o Minotauro passa tanto tempo descrevendo esse labirinto com suas galerias infinitas, com seus lugares que se repetem, mas que cada lugar é um outro lugar. E esse lugar por onde ele corre, brinca, passa seus dias. O tempo todo o Minotauro fala que o labirinto é o mundo. O labirinto é o mundo dele, é a casa dele, mas é o mundo inteiro é um labirinto. E a vida do Minotauro naquele labirinto é uma vida de eterna travessia, é uma vida de caminhada errante, que é a vida do homem no mundo, né? A vida do ser humano no mundo também é uma eterna travessia, de certo modo também é um caminho errante, muitas vezes é um caminho de perdição. Então a gente pode pensar que o labirinto desse Minotauro é o que para nós seres humanos são as nossas estruturas e construções culturais. Essas que, de uma certa forma, retêm o nosso lado mais primitivo e descontrolado. Bom, é isso. Me digam se vocês leram o conto, o que vocês acharam, se vocês gostaram. Beijos e até a próxima. Tchau!